Em 1624, Salvador era o coração do Brasil português. Capital da colônia, centro administrativo, porto vital e símbolo de autoridade imperial, a cidade parecia o lugar onde o poder da coroa deveria parecer mais sólido. Justamente por isso, sua queda para os holandeses foi um choque tão profundo. Quando Salvador caiu, não foi apenas uma cidade que tremeu. Foi a confiança de Lisboa, na própria capacidade de defender o centro do seu domínio atlântico. O episódio revelou fragilidades militares, desorganização política e uma verdade difícil de aceitar. Até a principal cidade do Brasil podia ser humilhada com rapidez. No início do século XVII, o Império Português já não vivia um momento simples. Portugal estava unido à monarquia espanhola desde 1580, e isso significava que seus territórios também eram vistos como alvos legítimos pelos inimigos da Espanha. Em outras palavras, o Brasil português passou a carregar um risco adicional. A guerra europeia atravessava o oceano, e no Atlântico, riqueza e vulnerabilidade quase sempre caminhavam juntas. O açúcar do Nordeste, o Porto de Salvador e a posição estratégica da Bahia transformavam a cidade em um objetivo natural para qualquer potência interessada em atingir o Império Ibérico. Foi nesse contexto que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais voltou os olhos para o Brasil. Os holandeses entendiam que atacar a Bahia não significava apenas conquistar um território. Significava atingir o centro nervoso da administração colonial portuguesa na América. Salvador não era apenas uma cidade rica. Era o lugar onde poder político, comércio atlântico e prestígio imperial se encontravam. Se ela caísse, a mensagem seria devastadora. A capital do Brasil português não era invulnerável. E, se a capital podia ser tomada, então nenhuma outra parte da colônia parecia realmente segura. A ofensiva holandesa de 1624 foi rápida e eficiente. A frota chegou com força suficiente para impor choque, desorganizar a defesa e explorar as fragilidades locais. A cidade não conseguiu reagir com a firmeza que se esperava do centro administrativo da colônia. Houve resistência, mas ela não bastou para impedir a tomada. Em pouco tempo, Salvador estava sob controle holandês. O impacto foi imenso, porque a queda rompeu uma expectativa básica, a de que o coração do Brasil português, ao menos, conseguiria segurar o inimigo tempo suficiente para organizar uma defesa digna de sua importância. O humilhante nesse episódio não foi apenas a derrota militar, foi a velocidade com que a capital colonial pareceu ceder. Lisboa e os círculos de poder do Império foram forçados a encarar uma questão incômoda. Como a principal cidade da colônia, sede do governo e símbolo de autoridade régia, podia cair desse modo? A resposta passa por vários fatores: preparação insuficiente, defesas imperfeitas, dificuldade de coordenação e o peso de um império espalhado demais para reagir sempre com eficiência ao primeiro golpe. Salvador revelou de forma brutal que o poder imperial no Atlântico dependia muito menos de aparência e muito mais de capacidade real de resposta. A população local também sentiu esse abalo em profundidade. Quando uma capital cai, a sensação de ordem cai junto. A vida urbana, o comércio, a confiança nas autoridades e o próprio imaginário político da colônia entram em crise. A cidade que deveria representar proteção passa a representar vulnerabilidade. A humilhação se espalha porque ela não pertence apenas aos administradores. Pertence à elite local, aos comerciantes, aos militares, ao clero e a todos aqueles que se acostumaram a imaginar Salvador como centro estável do Brasil português. De repente, a capital se tornava prova de fragilidade. Ainda assim, a conquista holandesa não significou domínio tranquilo. Desde cedo, o controle da cidade enfrentou resistência, tensões e dificuldade de consolidação. A Bahia não era um tabuleiro vazio. Havia reação local, reorganização militar e pressão crescente para recuperar a capital perdida. Além disso, a perda de Salvador foi séria demais para que a monarquia ibérica aceitasse o fato consumado sem resposta. A retomada da cidade transformou-se em prioridade política, militar e simbólica. Recuperar Salvador não era apenas reconquistar um território, era restaurar a honra imperial. Foi assim que, em 1625, uma grande armada luso-espanhola foi enviada para retomar a cidade. A operação foi imensa para os padrões da época e mostra o tamanho do trauma que a perda de Salvador havia causado. O Império reagiu com concentração de força porque precisava provar para aliados e inimigos
que ainda tinha capacidade de esmagar. Uma ocupação humilhante no centro do seu domínio americano. A cidade acabou retomada, e a vitória serviu para restaurar parte da confiança abalada. Mas o dano político já tinha sido feito. A queda de Salvador deixara uma marca que a reconquista por si só não apagava. Esse é um ponto importante. Em muitos relatos, a reconquista parece encerrar a história, mas não encerra. Porque o significado de 1624 não desaparece quando a cidade volta ao controle português. O episódio continuou pesando como aviso. A capital do Brasil podia cair. O Atlântico podia levar a guerra diretamente ao centro da colônia. E o Império precisava se preparar melhor para um mundo em que riqueza atraía inimigos com rapidez crescente. Salvador foi recuperada, mas a ilusão de segurança absoluta não foi recuperada com a mesma facilidade. A queda da cidade também ajuda a entender por que o Nordeste brasileiro se tornaria um espaço de disputa tão intensa nas décadas seguintes. A guerra no Atlântico não era abstrata. Ela girava em torno de cidades, portos, açúcar, rotas e centros de comando. Salvador mostrava que o inimigo sabia exatamente onde bater para produzir máximo dano político. Não era preciso destruir toda a colônia. Bastava atingir o ponto que simbolizava poder. Esse raciocínio valeu para a Bahia em 1624 e ajuda a explicar por que outras áreas estratégicas do Brasil continuariam a sofrer pressão em ciclos seguintes. Há ainda uma dimensão psicológica decisiva nessa história. Impérios vivem de força, mas também de imagem. Parecer sólido é parte do exercício do poder. A queda de Salvador feriu essa imagem. Mesmo que a reconquista tenha restaurado território e prestígio parcial, a memória do choque continuou existindo. A capital do Brasil português passara pela experiência da humilhação. E essa experiência revelava algo mais profundo sobre a monarquia. Sua capacidade de projetar autoridade era grande, mas sua capacidade de proteger instantaneamente todos os seus centros vitais era muito mais limitada do que a propaganda imperial sugeria. A história da queda de Salvador não é apenas a história de uma invasão estrangeira bem-sucedida. É a exposição pública das fragilidades de um sistema imperial que dependia demais de rotas marítimas, respostas lentas e aparatos defensivos muitas vezes insuficientes. A cidade caiu porque era valiosa. E caiu porque ser valiosa não significava estar realmente pronta para resistir a um inimigo bem preparado. Em contextos coloniais, riqueza atrai ataque. E ataque bem calculado costuma mirar não a periferia, mas o coração. O episódio também reforça uma distinção importante entre cidade rica e cidade segura. Salvador era rica, prestigiada e politicamente central. Nada disso garantiu proteção suficiente no momento do choque. Esse contraste é uma das razões pelas quais sua queda foi tão humilhante. O Império investira ali poder, instituições e simbolismo. Mas quando a prova real chegou, a cidade mostrou que a centralidade administrativa não bastava sem defesa eficiente, coordenação rápida e capacidade de reação no tempo certo. A capital era importante demais para cair, e ainda assim caiu. No fim, a história da queda de Salvador é a história de uma capital colonial obrigada a descobrir, da forma mais dura possível, que prestígio não substitui preparo. A cidade voltou ao domínio português, mas jamais deixou de carregar a memória daquele momento em que o centro do Brasil português se mostrou vulnerável ao mundo. A humilhação de 1624 pesa justamente porque não fala apenas da Bahia. Ela fala da lógica do Império como um todo. Fala de um poder que parecia sólido, mas podia ser abalado quando inimigos identificavam o alvo certo. E fala de uma colônia cujo coração, por um breve momento, deixou de parecer seguro até para aqueles que acreditavam mandar nele.